A Organização Mundial da Saúde estima que até 2040, mais de 111 milhões de pessoas terão diagnóstico de glaucoma. Segundo o Ministério da Saúde, a doença atinge mais de 900 mil brasileiros e é a segunda causa de cegueira, atrás apenas da catarata. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a oftalmologista, a doutora Priscila, que já está aqui posicionada com a gente. Olá, doutora, muito bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã para esclarecer esse assunto tão importante, né? Bom dia, eu que agradeço o convite. É um assunto muito importante, porque glaucoma é a segunda causa de cegueira total, mas é a primeira causa de cegueira irreversível. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Perfeito, doutora. Então vamos explicar para o nosso público o que é essa doença, o que é o glaucoma e se existe grupos de risco para essas pessoas ficarem ainda mais atentas em relação a essa questão. O glaucoma, ele é uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo óptico, eu falo que ele é um cabinho que liga o olho ao cérebro. O nosso olho recebe imagens, e essas imagens são processadas através do nervo óptico no cérebro. Então, fazendo com que a gente consiga enxergar. Uma vez que você tem uma lesão no nervo óptico, que é o que o glaucoma causa, você passa a não enxergar mais de forma irreversível, porque é uma lesão neurológica. O glaucoma está muito associado ao aumento da pressão ocular, mas não existe apenas glaucoma pelo aumento da pressão. Existe também um glaucoma de pressão normal. O grupo de risco são pessoas com mais de 40, 50 anos, principalmente que tem histórico familiar de glaucoma, né? Tem estudos mostrando um aumento de até 3 vezes mais. Se você tem um parente de primeiro grau com glaucoma, você tem maior risco de desenvolver. Por isso é tão importante as consultas rotineiras no oftalmologista, onde a gente vai medir a pressão ocular do paciente, avaliar o nervo óptico de forma direta através do exame de fundo de olho, para conseguir fazer um diagnóstico precoce nesses pacientes. Aliás, esse diagnóstico precoce, ele faz total diferença nesse tratamento. Quanto antes esse paciente identifica essa questão do glaucoma, melhor, mais tranquilo de amenizar e de resolver a situação? Exatamente. O diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença no tratamento do glaucoma. Uma vez instalada a lesão no nervo óptico, você não consegue tratar aquela lesão que já foi instalada. Mas quando você diagnostica de forma precoce, você consegue tratar os fatores de risco, principalmente a pressão ocular através de colírios, através de cirurgias. Abaixando essa pressão ocular, você vai evitar que esse paciente venha a desenvolver uma lesão mais grave e perda visual irreversível. Doutora, o uso excessivo de medicamentos à base de corticoide, por exemplo, isso pode ser um fator de risco? Sim, a principal causa de glaucoma é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é associado à pressão ocular e tem esse fator da hereditariedade ser o fator mais importante. Mas a gente tem o glaucoma associado ao uso de medicamentos. E o medicamento que é o maior vilão que a gente fala é o corticoide. Então, pacientes que têm costume de se automedicar, utilizar medicamentos sem acompanhamento médico, sem orientação médica, eles podem vir a desenvolver um aumento secundário da pressão ocular e, consequentemente, vir a desenvolver o glaucoma, com essa lesão neurológica mesmo, e aí não vir a perder visão de forma irreversível. Então, é sempre importante nunca se automedicar e, se estiver utilizando algum corticoide por um tratamento, fazer um acompanhamento com o oftalmologista. Tanto o corticoide tópico, que é o colírio, quanto o corticoide também oral, né, por comprimido. Perfeito, doutora. E só para a gente reforçar, quais seriam as principais formas, né, da gente prevenir o glaucoma? Então, temos também o glaucoma congênito, por exemplo, que é o glaucoma que acontece em crianças. Então, é super importante o teste do olhinho na maternidade, que já é obrigatório hoje em dia. E os pais levarem seus filhos. É incomum o glaucoma congênito, mas ele é muito grave. Então, é sempre importante levar numa consulta oftalmológica entre 6 meses e 1 ano de idade, depois de forma regular, para que a gente possa, por exemplo, diagnosticar um glaucoma em criança. Pacientes que têm fatores de risco, né, idade acima de 40 anos, pacientes que são míopes, têm uma maior tendência a ter glaucoma.
Então, o mais importante é a consulta preventiva, uma vez por ano, no oftalmologista, onde o médico vai medir a pressão ocular, fazer exames de rotina, como fundo de olho, e aí ele vai detectar se tem algum fator de risco mesmo e vai conseguir pedir exames complementares, como campo visual, tomografia de nervo óptico. São alguns exames que conseguem fechar o diagnóstico para a gente poder iniciar o tratamento com colírios, inicialmente, ou laser, para prevenir essa lesão neurológica. Ou seja, muito importante que a gente tenha essa frequência também, esse cuidado de frequentemente ir até um especialista para ver se está tudo ok, para de fato, caso tenha algum problema, isso ser diagnosticado o mais rápido possível, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações. Esse é um assunto tão importante que, inclusive, essa semana aí é marcada, né, pelo Dia Nacional de combate, de esclarecimento a essa doença, glaucoma. E eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Edição Manhã, e as portas continuam abertas para você, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e parabéns por estar levando informações tão importantes para a população. Ótimo dia para você, doutora.